Ele reflete a inteligência de quem programou o algoritmo. Por isso que eu digo que ela não é artificial. E ela tem todos os bias de quem a programou. A doutora Crawford fala exatamente isso que eu acabei de falar. Que ela não pode ser considerada artificial porque, nesse momento, a intervenção humana é gigantesca para que ela funcione. Conheço a história do nome, né? O nome foi criado pelo John McCarthy para ganhar uma grana do Pentágono, para fazer a conferência dele nos anos 50. Então, o cara era muito bom de marketing. Legal. E continua sendo. Como marketing é sensacional, mas como, né, uma referência... Estamos imersos em uma era onde a inteligência artificial permeia todos os aspectos de nossas vidas. De assistentes virtuais que respondem às nossas perguntas a carros que se dirigem sozinhos, a inteligência artificial parece onipresente e essencial. Mas e se tudo isso que chamamos de inteligência não passasse de uma ilusão bem elaborada? Exploraremos a verdade oculta por trás das máquinas que pensamos conhecer tão bem. A fascinação humana pela criação de máquinas que imitam a vida e a mente remonta a tempos antigos. Na Grécia Antiga, o mito de Pigmalião, que esculpiu uma mulher perfeita e que foi trazida à vida pela deusa Afrodite, é um dos primeiros exemplos da ideia de criar vida artificialmente. Durante a Idade Média e o Renascimento, alquimistas e inventores como Leonardo da Vinci sonharam com autômatos, máquinas projetadas para realizar tarefas humanas. No século XVII, filósofos como René Descartes e Gottfried Leibniz começaram a teorizar sobre o pensamento humano em termos mecânicos. Descartes sugeriu que os animais eram máquinas complexas, e Leibniz, com seu conceito de mônadas, começou a pensar sobre a automação da lógica. Já em 1936, o matemático britânico Alan Turing publicou um artigo revolucionário que introduziu o conceito de uma máquina teórica capaz de simular qualquer algoritmo. Essa máquina de Turing foi um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento da ciência da computação e, posteriormente, da inteligência artificial. Turing deu um passo crucial ao demonstrar que muitos processos de pensamento humano poderiam ser descritos e automatizados por meio de algoritmos, lançando as bases para a criação de computadores capazes de realizar tarefas complexas. Nos anos 1940, Norbert Wiener, um matemático e filósofo, introduziu a cibernética, o estudo de sistemas de controle e comunicação em animais e máquinas. A ideia de que os sistemas mecânicos poderiam ser projetados para se autorregularem e aprenderem a partir de dados foi um passo crucial para a inteligência artificial. Ao mesmo tempo, Claude Shannon desenvolveu a teoria da informação, que forneceu um framework matemático para a comunicação e o processamento de dados. Suas ideias sobre a quantificação da informação influenciaram profundamente o desenvolvimento de algoritmos. O ambiente intelectual do pós-guerra foi um terreno fértil para o surgimento das IES como um campo de estudo formal. As conferências de Macy, realizadas entre 1946 e 1953, reuniram cientistas de diversas áreas, incluindo cibernética, psicologia, neurociência e computação, para discutir a natureza do controle e da comunicação em máquinas e organismos. Antes da popularização do termo inteligência artificial, os cientistas usavam uma variedade de termos para descrever os conceitos e os algoritmos que estavam desenvolvendo. Aqui estão alguns dos termos e conceitos mais comuns. Cibernética, com Norbert Wiener. Teoria da informação, com Claude Shannon. Computação automática, lógica matemática e a teoria dos autômatos, com Alan Turing e Alonzo Church. Sistemas de simulação de pensamento, com Herbert Simon e Allen Newell. Em 1956, um grupo de visionários se reuniu no Dartmouth College para um encontro que mudaria o curso da história da ciência. Foi aqui que John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon cunharam o termo inteligência artificial. Eles propuseram um verão de pesquisa para explorar a ideia de que cada aspecto da aprendizagem ou qualquer outra característica da inteligência pode, em princípio, ser tão precisamente descrita que uma máquina pode ser feita para simulá-la.
Essa declaração marcante lançou as bases para o que se tornaria um dos campos mais inovadores e transformadores da ciência moderna. A partir da Conferência de Dartmouth, o campo da inteligência artificial começou a tomar forma, impulsionado por uma visão ambiciosa e a crença de que as máquinas poderiam não apenas calcular, mas também pensar. Os pioneiros da IA abriram um caminho que levaria a avanços incríveis, moldando a maneira como interagimos com a tecnologia até hoje. Alan Newell e Herbert Simon criaram o Logic Theorist, considerado o primeiro programa de inteligência artificial. Ele foi projetado para provar teoremas de lógica matemática, teoremas no livro Principia Mathematica, de Russell e Whitehead. Nós fomos os primeiros a fazer com que uma máquina realizasse tarefas intelectuais complexas, disse Herbert Simon. O Logic Theorist era, em certo sentido, uma prova de conceito para a inteligência artificial. Em 1957, Newell e Simon criaram o General Problem Solver, GPS, um programa projetado para imitar o processo humano de resolução de problemas. Embora o GPS fosse limitado em sua aplicação prática, ele representou um avanço significativo na simulação de processos cognitivos. Outro campo que atraiu muitos pesquisadores foi o desenvolvimento de programas para jogar jogos como xadrez e damas. Claude Shannon escreveu o primeiro artigo sobre programação de xadrez para computadores em 1950. John McCarthy e seus colegas também exploraram o xadrez como um campo de testes, desenvolvendo algoritmos que pudessem prever movimentos e estratégias. Alex Bernstein desenvolveu um programa de xadrez para o IBM 704, um dos primeiros computadores digitais. Este programa representou um dos primeiros esforços significativos para criar uma inteligência artificial capaz de competir em jogos de estratégia. Os anos 50 e 60 foram uma era de grande otimismo. Os cientistas acreditavam que a criação de uma máquina pensante estava ao alcance. Conferências e publicações proliferaram. John McCarthy, Marvin Minsky, Alan Newell e Herbert Simon tornaram-se figuras proeminentes, estabelecendo laboratórios dedicados a pesquisas em instituições como MIT, Stanford e Carnegie Mellon. A mídia também começou a prestar atenção, com artigos e documentários proclamando que a inteligência artificial transformaria a sociedade. A crença era que, em poucas décadas, máquinas inteligentes fariam parte do cotidiano humano. Apesar do entusiasmo, os pesquisadores logo enfrentaram desafios significativos. Os problemas que as máquinas precisavam resolver eram muito mais complexos do que inicialmente imaginado. A capacidade computacional da época era limitada e muitos algoritmos não eram eficientes para problemas do mundo real. Os primeiros programas de inteligência artificial falharam em entender e interpretar o contexto, um componente crucial da inteligência humana. Programas de tradução e reconhecimento de padrões enfrentaram dificuldades ao lidar com a ambiguidade e a complexidade das línguas naturais. Estamos avançando, mas a inteligência ainda se mostra evasiva. Os problemas que parecem fáceis para os humanos continuam sendo difíceis para as máquinas, disse John McCarthy. Com a desaceleração dos avanços e a crescente percepção das limitações das máquinas, os anos 70 viram uma queda no financiamento e no entusiasmo pelo campo, um período que ficou conhecido como o inverno da inteligência artificial. Agências de financiamento começaram a reduzir o apoio, citando o lento progresso e as expectativas não cumpridas. Muitos projetos foram cancelados ou tiveram seus recursos significativamente cortados. Após o inverno da inteligência artificial, a década de 1980 trouxe um renascimento no interesse e nos avanços para a área, impulsionado por novas técnicas e o aumento da capacidade computacional. Os sistemas especialistas marcaram uma virada importante. Desenvolvidos para imitar o processo de decisão de especialistas humanos em domínios específicos, esses programas ajudaram a resolver problemas complexos em campos como medicina, engenharia e finanças. MISIN, um dos sistemas especialistas mais famosos, foi desenvolvido para diagnosticar infecções bacterianas e recomendar tratamentos. Sua eficácia em alguns casos superava a dos médicos humanos, destacando o potencial para tarefas especializadas. As máquinas Lisp,
computadores especializados para executar a linguagem de programação Lisp ganharam popularidade. Elas foram usadas extensivamente em pesquisa devido à sua eficiência no processamento de algoritmos simbólicos. Nos anos 90, o surgimento da internet abriu novas possibilidades. A disponibilidade crescente de dados e a capacidade de conectar computadores ao redor do mundo transformaram o campo. Os primeiros motores de busca, como o Lycos e o Alta Vista, dependiam de algoritmos para indexar e recuperar informações da web. Esses motores foram precursores de sistemas mais avançados, como o Google, que utilizavam algoritmos de classificação baseados em relevância. A mineração de dados tornou-se uma área importante, com algoritmos desenvolvidos para extrair padrões e insights de grandes volumes de dados. Isso levou a avanços significativos em campos como marketing, finanças e biologia. Os anos 2000 viram um ressurgimento das redes neurais e o crescimento do aprendizado de máquina, impulsionados por aumentos na capacidade computacional e disponibilidade de grandes conjuntos de dados. Na última década, a inteligência artificial se integrou profundamente ao nosso cotidiano, com aplicações em diversas áreas. Assistentes virtuais como Siri, Alexa e Google Assistant utilizam processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina para interagir com os usuários, respondendo perguntas, controlando dispositivos e facilitando tarefas diárias. Empresas como Tesla, Waymo e Uber estão na vanguarda do desenvolvimento de veículos autônomos. Esses carros utilizam uma combinação de sensores, aprendizado de máquina e redes neurais para navegar com segurança e eficiência. Na medicina, ela está revolucionando o diagnóstico e o tratamento. Algoritmos de aprendizado profundo estão sendo usados para analisar exames de imagem, prever resultados de tratamentos e até mesmo descobrir novos medicamentos. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O rápido avanço da inteligência artificial levanta questões éticas significativas e desafios que precisam ser abordados. A coleta massiva de dados necessários para treinar algoritmos levanta preocupações sobre privacidade e vigilância. Há um debate crescente sobre como proteger as informações pessoais dos usuários. A transparência dos algoritmos é crucial para garantir que eles funcionem de maneira justa e imparcial. Casos de vieses em sistemas que podem perpetuar discriminações e injustiças têm chamado a atenção para a necessidade de desenvolver algoritmos mais justos e transparentes. Para entender as limitações da inteligência artificial, precisamos primeiro definir o que é inteligência. Tradicionalmente, inteligência é a capacidade de aprender, raciocinar, resolver problemas e se adaptar a novas situações. Filósofos e psicólogos têm debatido a natureza da inteligência por séculos. René Descartes, por exemplo, sugeriu que a capacidade de raciocínio e autoconsciência eram centrais para a inteligência humana. Penso, logo existo, disse René Descartes. Esta frase enfatiza a autoconsciência como uma característica essencial da inteligência. A inteligência humana envolve não apenas cálculos lógicos, mas também emoção, intuição e compreensão contextual, aspectos que as máquinas ainda estão longe de replicar. No coração da inteligência artificial estão os algoritmos, sequências de instruções que as máquinas seguem para resolver problemas. Algoritmos de aprendizado de máquina, por exemplo, usam dados para treinar um modelo a reconhecer padrões e fazer previsões. No entanto, esses algoritmos são criados e ajustados por humanos, refletindo as suposições e os vieses de seus criadores. Os algoritmos são tão bons quanto os dados que recebem. Dados tendenciosos ou incompletos podem levar a resultados imprecisos ou injustos. Os algoritmos são ferramentas poderosas, mas não têm entendimento ou consciência. Eles seguem regras estabelecidas sem compreensão do contexto ou das implicações morais. Para avançar com responsabilidade, precisamos entender a verdadeira natureza das inteligências artificiais. Ela é uma ferramenta poderosa, criada por humanos para humanos. Reconhecer suas limitações é essencial para evitar os riscos e maximizar seus benefícios. À medida que continuamos a inovar, é crucial lembrar que, no final, a inteligência que atribuímos a essas máquinas é, na verdade, um reflexo de nossa própria engenhosidade e criatividade. Obrigado por assistir até aqui. Continue questionando e continue explorando.
Curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Até o próximo e um grande abraço.